meu trabalho. É gratificante demais. E isso faz valer a pena vir sentar aqui, dispor do meu tempo para compartilhar informação com vocês. Né? Então, como sempre, em toda live, essa luta para achar a posição, qual posição fica melhor, qual ângulo fica melhor. Mas aí vamos nós. Pronto, acho que eu achei um ângulo legal agora, né? Até hoje eu não tenho esse ângulo definido. Mas vamos lá. Então, gente, o que é BPC? BPC é o benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo que é pago a pessoas com 65 anos ou mais que não tenham meios de prover o seu sustento nem tê-lo provido pela sua família, e é pago também para pessoas que têm deficiência ou que têm uma doença que lhe cause impedimento de longo prazo. O que é impedimento de longo prazo? Impedimento de longo prazo é aquela doença, é aquela deficiência que traz limitações superiores a 2 anos. Deixa eu exemplificar para ver se fica melhor. Você caiu, quebrou a perna. É um impedimento de longo prazo? Não. Obrigada, Terezinha. Não é impedimento de longo prazo? Por quê? Porque em 3 meses você vai recuperar sua capacidade laboral, você vai voltar a andar, você vai voltar a ter a vida normal. Agora, você sofreu um acidente de carro e ficou paraplégico. É um impedimento de longo prazo? É um impedimento de longo prazo que obstrui a sua participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Aí muitos de vocês me perguntam, doutora, TDAH dá direito ao BPC? Autismo dá direito ao BPC? Transtorno desafiador positivo, TOD, dá direito ao BPC? Dislexia, dá direito ao BPC? Problema de coluna, dá direito ao BPC? Rompi o tendão do braço, dá direito ao BPC? Rompi o ligamento do joelho, dá direito ao BPC? Dá direito ao BPC, desde que cause impedimento de longo prazo que obstrui a participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Deixa eu explicar melhor para você essa questão do TDAH, da dislexia. Por que o TDAH, para algumas pessoas, vai dar direito ao BPC e para outras pessoas não? Por que o autismo, algumas pessoas vão ter direito e outras não? Por que a dislexia, algumas pessoas vão ter direito e outras não? Por que a visão monocular, alguns vão ter e outros não? Porque tudo vai depender dos efeitos do transtorno, da doença, da deficiência na vida dessa pessoa. Se uma criança tem dislexia e essa criança não consegue aprender, essa criança não consegue desenvolver na escola, essa criança tem obstrução na sua participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas, porque essa criança não consegue aprender igual o coleguinha dela de 8 anos de idade. Essa criança ainda não foi alfabetizada igual o coleguinha dela foi. Essa criança com TDAH que não consegue ter a mesma vida que um coleguinha de sua idade, ela tem impedimento de longo prazo que obstrui a sua participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Então, a partir do momento que essa criança tem a partir do momento que essa criança tem limitações, que essa criança não consegue ter uma rotina igual a do seu coleguinha, essa criança tem obstrução na participação na sociedade. A partir do momento que uma pessoa rompeu o ligamento do braço, rompeu o tendão do braço, do joelho, essa pessoa tem impedimento de longo prazo que obstrui a participação na sociedade, porque ela não consegue trabalhar igual o João, que tem a mesma idade que ela, trabalha. Porque rompeu o ligamento, ela não consegue exercer um trabalho que sustente ela. A pessoa cadeirante, ele tem capacidade para trabalho? Tem, ele pode exercer vários trabalhos. Ele pode exercer várias atividades, mas ele tem impedimento de longo prazo que obstrui a participação dele na sociedade em igualdade com as demais pessoas? Tem, porque o cadeirante ele não vai ter a mesma rotina diária de que uma pessoa não cadeirante. Então, o cadeirante ele tem sim direito ao BPC, não porque ele não tenha capacidade para o trabalho. Quando nós falamos de BPC,
Nós não falamos de capacidade para o trabalho, nós falamos de impedimento de longo prazo que obstrui a participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Então, pode ser que uma pessoa receba BPC e tenha capacidade laboral. Pode ser que uma pessoa que receba BPC ingresse no mercado de trabalho. Pode ser que essa pessoa ingresse no mercado de trabalho. Ah, é cadeirante, está recebendo BPC, apareceu uma oportunidade de emprego no caixa de um supermercado, ele pode trabalhar? Pode. Ele começando a trabalhar, ele vai receber o auxílio inclusão, vai cortar o BPC, ele vai informar no INSS, ele vai pedir a cessação do BPC e vai pedir para receber o auxílio inclusão. O que é o auxílio inclusão? É o valor de meio salário mínimo que será pago por 2 anos até analisar se essa pessoa com deficiência, se essa pessoa com impedimento de longo prazo que obstruiu a sua participação na sociedade, se essa pessoa vai conseguir se adequar ao mercado de trabalho. Passaram os 2 anos, a pessoa se adequou ao mercado de trabalho, o vínculo trabalhista dele, o auxílio inclusão vai ser cessado e ele vai continuar recebendo somente o salário do trabalho. Então, se uma pessoa que recebe BPC começa a trabalhar, ela deve solicitar o auxílio inclusão. Solicitou o auxílio inclusão, ela vai receber o salário, mais o salário do trabalho, mais meio salário do auxílio inclusão. Após 2 anos, ela vai ficar somente com salário. Vou aproveitar para responder a dúvida das meninas aqui no YouTube. Estou conectada no YouTube também, no Instagram. Quem não me segue no Instagram, me segue lá no YouTube, né? Se você me segue no YouTube e não me segue no Instagram, passa a me seguir lá. A Tassiana falou que em agosto chamaram para fazer acordo e até agora nada. Tassiana, acho que foi dia 5 que a minha advogada entrou com essa petição. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que acontece quando aparece uma proposta de acordo. Vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. A Carla falou, o meu juiz pediu o CAD único para dar sentença. O CAD único é fundamental, o CAD único é importantíssimo. Um pedido de BPC, seja judicial, seja administrativo, ele não pode nem começar sem o CAD único. Então, vamos explicar aqui para vocês agora um pouquinho como é quando o INSS oferece uma proposta de acordo. O INSS ofereceu uma proposta de acordo no processo, o advogado tem que chamar o cliente, explicar que o INSS ofereceu aquela proposta de acordo. Então, o cliente, junto com o advogado, eles vão analisar se é viável ou não aceitar aquela proposta de acordo, porque nem sempre a proposta de acordo do INSS é favorável para o cliente, né, gente? O INSS não é tão bonzinho assim, o INSS não é a nossa mãe, o INSS não é a nossa avó. Então, seu advogado vai analisar com rigor essa proposta de acordo, porque como diz aqui no interior de Varriçai, quando a esmola é boa, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, o INSS enviou essa proposta de acordo, o juiz vai intimar o advogado para manifestar. Aí vai abrir um prazo para o advogado manifestar. Supondo que abriu um prazo de 10 dias para o seu advogado manifestar. Mas esse prazo são dias úteis, não conta sábado, não conta domingo, não conta feriado. O advogado vai manifestar, ele vai informar no processo se aceitou ou não a proposta de acordo oferecida. Depois que o advogado faz isso, é necessário que um servidor pegue esse processo, dê andamento nesse processo e encaminhe para o juiz homologar. Então, toda vez que uma petição é juntada, é necessário a atuação de um servidor. Juntou a petição, mas o servidor ele tem que pegar a petição e promover o andamento desse processo. Então, o servidor vai encaminhar esse processo para o juiz. E o juiz vai dar uma sentença onde o juiz vai homologar esse acordo, seja no processo de aposentadoria, seja no processo de BPC, seja no processo de salário e maternidade. Então, o juiz vai homologar. Depois que o juiz homologa o acordo, o INSS ele tem um prazo para implantar esse benefício. Geralmente, o prazo é de 30 dias, só que
Surpresa, novidade, contar para vocês, o INSS nunca obedece esse prazo. O INSS ele tem levado em torno de 60 a 90 dias, aproximadamente, tá, gente? Não estou dizendo que isso é regra geral, não, tá? Tem levado em média de 60 a 90 dias para implantar um pagamento de sentença judicial. Então, após a sentença, pode ser que leve de 60 a 90 dias para implantar, porque o juiz deu a sentença, ele dá 30 dias. Esses 30 dias não são 30 dias úteis, não são 30 dias corridos, são 30 dias úteis. Aí desconta sábado, domingo, feriado. Então, aproximadamente uns 60, 90 dias. Consegui te ajudar, Tassiana? Consegui esclarecer a sua dúvida? Sim? Gente, vou pedir uma coisa a vocês. Compartilha esse vídeo, compartilha essa live em todos os grupos que vocês estiverem, no Facebook de vocês, no Instagram de vocês. Por quê? Porque a informação é a solução. Olha que coisa boa. A Tassiana entrou aqui, perguntou sobre a proposta de acordo. Eu expliquei para ela, eu não dei um parecer sobre o processo dela, mas eu expliquei para todos vocês como que funciona um processo após o juiz homologar o acordo. O que acontece? Por que demora? Por que o processo demora, gente? Vamos lá explicar para vocês. Porque o processo, ele não depende só da atuação do seu advogado. O processo depende do seu advogado do INSS ou do advogado do estado, do município, da outra parte. Ele depende do juiz e ele depende dos servidores. Então, o advogado envia a petição inicial, um servidor tem que receber essa petição e promover o andamento dela, mandar concluso para o juiz analisar se preenche todos os requisitos. Então, quando o advogado envia inicial, pode ser que em 2 dias o servidor dê esse andamento. Pode ser que em 5 dias ele dê esse andamento. Pode ser que em 10 dias ele dê esse andamento. Então, a perícia judicial, deixa eu explicar aqui para vocês como que é. A perícia judicial, ela é marcada pelo juiz. É o juiz que marca essa perícia. Então, a gente envia a ação, o juiz vai olhar a agenda dos peritos e ver a vaga que tem disponível para poder marcar essa perícia. Então, é muito difícil, porque às vezes, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, está marcando mais rápido, mas lá no estado do Espírito Santo está demorando um pouquinho mais a marcar. Então, pode ser que varie de estado para estado. Em cada estado tem um prazo. Em cada estado tem... Nossa, engasguei. Em cada estado... Nossa Senhora, gente, em cada estado tem um prazo. Então, isso vai variar muito de estado para estado, tá? Mais alguma dúvida aí, gente, referente a isso? Vamos voltar para o BPC Loas. Então, eu estava explicando. A Tassiana é de Pernambuco. Olha só, Tassiana, você já me segue lá no Instagram? Se não me segue, corre, vai me seguir lá no Instagram. Elisângela com S, Elisângela Coelho Advogada. É igualzinho aqui no YouTube, tá? Lá no Instagram, todos os dias também, eu abro caixinha de perguntas. Estou sempre lá respondendo as dúvidas de vocês quando se trata de benefício previdenciário, quando se trata de INSS. Ela segue sim, olha que legal. Não, meu amor, é do notebook. Gente, minha bateria tá acabando. Minha bateria tá acabando. Mas vamos lá, vou colocar carregada daqui a pouquinho e vai estar tudo resolvido. Então, eu estava explicando para vocês quem tem direito ao BPC. Qualquer pessoa que tenha uma doença ou uma deficiência ou um transtorno que cause impedimento de longo prazo. O que é impedimento de longo prazo? É tudo aquilo que obstrui a sua participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Uma criança que tem dislexia, que não consegue desenvolver na escola, ela tem direito ao benefício porque ela tem obstrução na sua participação na sociedade. Ela não consegue aprender igual um coleguinha da idade dela. A criança que tem déficit de atenção e hiperatividade, a depender das limitações que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade trouxer para ela, ela vai ter direito, sim, ao BPC. Tá? Gente, eu vou buscar o carregador do notebook, porque senão vai cair minha live no YouTube.
Pronto, missão cumprida. Então, essa criança vai ter direito ao BPC, porque o transtorno, a deficiência, traz impedimento de longo prazo. Ah, meu filho tem um defeito nas perninhas. Ele tem direito ao BPC? Tem, porque essa deficiência traz para ele limitação de participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Então, olha só, hoje nós já temos gente do Pernambuco, de Varriçai, do Piauí. Olha que legal, gente, olha que maravilha, isso é bom demais, né? Então, quem tem direito? Explicamos. Agora vamos explicar os requisitos para ter direito ao BPC. Os requisitos para ter direito ao BPC são sempre polêmicos, né, gente? É uma polêmica, porque o INSS, ele só considera, para ter direito ao BPC, famílias com renda de até 1/4 do salário mínimo. Mas, judicialmente, a renda dessa família, ela parte do pressuposto de meio salário mínimo por pessoa. Isso mesmo, gente. Meio salário mínimo por pessoa. Judicialmente, a justiça analisa cada caso individualmente. Cada caso é tratado de maneira diferente. Eu já consegui benefício para família com renda de até R$ 2.500 e outra família com renda de R$ 1.800 não conseguiu o benefício. Por quê? Como eu sempre digo para vocês, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, o juiz analisa a casa de vocês, gente, ela é um fator importantíssimo para você conseguir o benefício na justiça. Se na sua casa tiver máquina de lavar, se na sua casa tiver panela de arroz, se na sua casa tiver micro-ondas, o juiz vai dizer que não está presente o requisito miserabilidade, porque o juiz, ele quer olhar as fotos da sua casa e presumir que ali mora uma família de baixa renda. Porque o que acontece? Às vezes a família ganha R$ 2.500, mas esse dinheiro não é suficiente para essa família sobreviver. Às vezes a família gasta tanto que não dá, que o dinheiro não sobra. Então, o juiz analisa toda a renda dessa família, todas as despesas dessa família, para ele dizer se a família tem ou não direito ao BPC, para ele dizer se a família atende ou não o critério família de baixa renda para BPC. Então, para ter direito ao BPC, 2 são os requisitos: ser de família de baixa renda e ter deficiência ou doença ou transtorno que causa impedimento de longo prazo. Quais doenças geralmente dão direito ao BPC? Problema de coração, a chamada cardiopatia grave, né? A pessoa é trabalhador rural, a pessoa é faxineira e ela tem cardiopatia grave, ela tem obstrução na sua participação, porque ela não consegue trabalhar igual o José, colega dela. Ela não consegue fazer faxina igual a Dona Maria, colega dela. Então, essa pessoa, ela tem obstrução na participação na sociedade. Problema de coração, problema de coluna, rompeu o tendão do braço, rompeu o ligamento do joelho, rompeu o menisco do joelho, varizes, qualquer problema de doença que seja grave, insuficiência renal, esclerose, Alzheimer, Parkinson, tudo isso dá direito ao BPC. E lembrando sempre também do BPC ao idoso, que é aquele BPC que é concedido à pessoa idosa com 65 anos ou mais, que não tenha condição de prover o seu sustento, nem tê-lo provido pela sua família. Então, explicamos o que é o BPC, quem tem direito. Como pedir o BPC? Você tem que juntar toda a documentação e fazer o pedido através do aplicativo Meu INSS. Só que você tem que enviar documento de todo mundo da sua família. Vários são os documentos que você tem que enviar. Várias são as documentações exigidas. Vários também são os formulários que você tem que enviar. Não é só enviar os documentos. Tem direito quem tem artrite e reumatismo? Tem. Se essa pessoa estiver sofrendo muito com essa artrite, ela vai ter direito ao benefício, sim. Por quê? Porque se ela está impedida de trabalhar, se ela está impedida de andar, ela não consegue vir na rua direito a pé, de tanto que dói o joelho e as pernas. Fibromialgia. A fibromialgia, ela é um pouquinho complexa para conseguir o benefício, mas não é impossível. Eu já consegui para muitos clientes. Como que a gente faz com as pessoas que têm fibromialgia? Essa pessoa tem que juntar um atestado médico de todos os profissionais que o acompanham. Tem que juntar um atestado médico do psiquiatra, do reumatologista, do ortopedista, do neurologista,
do psicólogo. Não é fácil, mas é possível conseguir. Já consegui para alguns clientes, sim, tá? Mas não é fácil, não. Por quê? Porque tem uma resistência grande por parte dos peritos. Então, precisa estar comprovado em detalhes todas as limitações que a fibromialgia traz. Geralmente, a fibromialgia ataca tudo na pessoa, ataca tudo. Por isso que tem que ter esse laudo do reumatologista, do ortopedista, do psicólogo, do psiquiatra. A pessoa fica complicado, tá? Doutor, em quanto tempo a senhora conseguiu? Em quanto tempo eu consegui para a pessoa com fibromialgia? Então, o benefício, qual o tempo de duração de um processo judicial? Depende da região. Em Minas Gerais, por exemplo, é o estado. Atestado de hospital privado serve sim. Independente se o laudo é de médico particular ou se é de médico público, é a mesma validade. O atestado não pode ser diferenciado por ser de médico particular ou público. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como deve ser um laudo médico bem feito. O que tem que ter nesse laudo médico realmente? Deixa eu responder as outras perguntas aqui enquanto isso. Meu filho tem escoliose, um joelho operado e luxação. Está na fila para operar o outro joelho em Paraíba do Sul. Olha só, o seu filho tem impedimentos de longo prazo que obstruem a participação dele na sociedade. E quando a pessoa está aguardando cirurgia na fila do SUS, o INSS tem que conceder esse benefício até a pessoa realizar a cirurgia e estar apta para o trabalho. E a depender da idade dessa pessoa, o INSS tem que conceder a aposentadoria por invalidez, porque ninguém é obrigado a fazer a cirurgia. Então, se a pessoa não quiser fazer a cirurgia, o INSS é obrigado a pagar o benefício para ela. Eu já vou falar aqui sobre o laudo médico, tá? O que tem que ter no laudo médico, como tem que ser. Tem direito quem tem cirurgia na barriga, que atingiu o pulmão e o fígado? Se essa sequela da cirurgia obstruir a participação dele na sociedade, estiver impedindo ele de trabalhar, e outras coisas mais, né? Quando a gente fala de BPC, a gente não fala de incapacidade para o trabalho apenas. A pessoa pode ter capacidade para o trabalho e ter impedimento de longo prazo. Então, para analisar corretamente esse direito, é muito importante um laudo médico bem fundamentado, escrito direitinho, todas as limitações que essa pessoa tem. Vou explicar para vocês o que é um laudo médico bem feito. O que é um laudo médico para você levar na perícia do INSS, para você levar na perícia judicial? É muito importante vocês saberem disso, para quando vocês chegarem numa consulta, que vocês pagarem por essa consulta, ou até mesmo no SUS, vocês saberem conversar com o médico e saber dizer para o médico o que é um atestado que vai ajudar você a passar na perícia. O médico, ele estuda e é um profissional habilitado para medicar. O médico não é habilitado para fazer laudo, não é a especialidade dele. Eu sou habilitada para fazer ações judiciais. Eu não sou habilitada para prescrever medicamento, para dar diagnóstico. Então, por isso que a gente explica para que vocês possam explicar para o médico. A Eugênia está dizendo, eu fiz uma cirurgia na coluna e continuo sentindo dor no quadril. Tem direito de aposentadoria? Então, Eugênia, é o que eu estou dizendo aqui de laudo médico. Primeiro, a gente precisa ver o laudo médico. Se o laudo médico traz elementos que indicam que você tem direito ao benefício. A aposentadoria é diferente de BPC. A aposentadoria o benefício, a aposentadoria por invalidez é o benefício concedido quando a pessoa tem uma doença que a impossibilita de exercer o seu trabalho de maneira permanente. Essa pessoa nunca mais vai conseguir exercer a função que sempre exerceu. É o caso de aposentadoria. Essa pessoa está temporariamente incapacitada para o trabalho. É o caso de auxílio-doença. Ou essa pessoa nunca teve condições de contribuir com o INSS e essa pessoa, ela está doente ou ela tem uma deficiência, essa pessoa precisa do amparo do governo. Essa pessoa tem uma doença que obstrui a sua participação na sociedade. Essa obstrução, ela pode se dar de várias formas, inclusive com incapacidade para o trabalho. Mas incapacidade para o trabalho não é um requisito para receber BPC.
e sim obstrução na participação na sociedade, em igualdade com as demais pessoas. Volta ao exemplo do cadeirante. O cadeirante, ele tem capacidade laboral? Tem. Ele pode trabalhar sentado, ele pode trabalhar de telemarketing, ele pode trabalhar no caixa de um mercado, mas ele tem direito ao BPC, porque a deficiência traz para ele impedimentos de longo prazo que obstruem a participação na sociedade. Antes de continuar concluindo sobre o laudo médico, quem quer saber sobre o laudo médico, espera aí, que eu vou responder as perguntas, senão depois mistura muito e eu não consigo responder. Meu marido trabalhava descarregando caminhão, pegava peso, fez cirurgia porque foi vítima de arma branca. Aí atingiu o pulmão e o fígado, como falei. Hoje ele não consegue pegar peso e não tem renda nenhuma. Então, olha só, vamos identificar cadê o impedimento de longo prazo que obstrui a participação dele na sociedade. No caso dele, ele trabalhava exercendo atividade pesada. Hoje, ele não consegue mais fazer o serviço que ele sempre fez. Ele não consegue mais ter uma vida igual de uma pessoa da idade dele por causa das sequelas, da doença, da deficiência, as sequelas da cirurgia. Então, ele tem direito sim, porque ele tem obstrução na participação na sociedade, que no caso dele causa incapacidade para o trabalho. Entendeu, gente? Então, isso aí. Depois, se você quiser, você pode me chamar no privado, que eu te explico melhor, tá bom? Gente, tem meu telefone também lá no link da bio. Todo mundo que quiser falar comigo, é só clicar lá no link da bio, que tem meu telefone lá. Aqui no YouTube, o Rodrigo perguntou: minha mãe está para receber os retroativos do BPC. O processo já transitou em julgado e já mudou para o cumprimento de sentença. Porém, o prazo expirou dia 10 e foi deferido o prazo. Falta muito para receber? Vamos tentar explicar um pouquinho o que é cada coisa dessa. Transitou em julgado é quando o processo não tem mais hipótese nenhuma de recurso, não cabe mais recurso. Então, a gente fala que esse processo transitou em julgado. Esse processo não é mais cabível de recurso. Aí, quando vamos cobrar os atrasados, começa a fase de cumprimento de sentença, porque é o momento de cobrança dos atrasados. O juiz dá um prazo para o INSS apresentar os cálculos, para o seu advogado manifestar se vai concordar ou não. Só que o INSS nunca respeita os prazos, gente. Por isso que demora, entendeu? Por isso que não tem como eu dizer para vocês, vai demorar, não vai demorar. Entendeu? Porque o juiz determina um prazo, o servidor tem que pegar o processo, dar andamento no processo, intimar. O INSS não cumpre o prazo. Então, o juiz tem que intimar de novo. O que o advogado pode fazer nesse caso? Se já passou o prazo, o INSS não apresentou os cálculos, o advogado, o seu advogado, pode apresentar esses cálculos para agilizar essa fase aí de cumprimento de sentença. A Eugênia perguntou: quem tem deficiência monocular pode receber BPC? Pode, é um outro tema que tem tido conflito também. Conflito muito grande. Um conflito muito grande é a questão da visão monocular. Por quê? Apesar da visão monocular ser considerada deficiência, apesar de quem recebe, de quem tem visão monocular ser considerada pessoa com deficiência e ter todos os direitos da pessoa com deficiência, para a visão monocular dar direito ao benefício, o perito vai analisar se essa visão monocular está obstruindo a participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Então, uma criança que tem visão monocular, o perito vai analisar se a deficiência está obstruindo a participação dela na sociedade. Se estiver, ela vai ter direito. Se não estiver, ela não vai ter direito. O que tem acontecido muito? Adultos com visão monocular pedindo benefício. Aí chega na hora da perícia, o perito fala que não tem impedimento de longo prazo que obstrui a participação na sociedade. Por quê? Essa pessoa já está com a visão monocular há tanto tempo que essa pessoa já se adequou. E essa visão monocular não traz mais limitações para ela. Então, estou dizendo que cada caso é um caso, não estou dizendo que todo mundo é assim, não, tá, gente? Então, a visão monocular, cada caso vai ser analisado individualmente e cada caso, após a perícia médica, pode ter ou não o benefício concedido. Vamos lá responder as perguntas do YouTube. A Eugênia está dizendo que é minha fã também. Muito obrigada, Eugênia. Muito obrigada mesmo.
Esse carinho de vocês é o que me motiva, esse carinho de vocês é o que faz a gente seguir adiante, né? A gente vê que realmente vale a pena vir para cá, trazer conteúdo, ajudar vocês a ter informação para pararem de ser vítimas desses absurdos do INSS. É um absurdo. Os pais aposentaram há pouco tempo também e foi um transtorno gigante, gente. O meu pai, ele ficou tão tímido no dia da aposentadoria dele, ainda era a época de que a gente tinha que ir lá no INSS presencialmente para fazer o pedido, né? E mesmo eu estando do lado dele, ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, gente, que o bichinho nem falava, tá? Então, assim, são muitas limitações, eu sei o quanto é difícil, eu sei o aperto que vocês passam, e eu fico muito feliz toda vez que eu consigo ajudar vocês um pouquinho, tá bom? Deixa eu ver aqui as dúvidas. A Bia está dizendo que eu sou ótima. Obrigada, Bia. Ó, vamos lá. O que tem que vir no laudo sobre os impedimentos das crianças autistas com TDAH? Para tudo, que agora essa informação aqui é maravilhosa. Foco nessa informação agora, gente. Foco, vamos lá. O que tem que ter no laudo? O laudo médico, gente, ele tem que descrever com clareza todas as limitações que o autismo ou o TDAH ou a dislexia ou qualquer outra doença não, autismo não é doença. Doença ou transtorno traz para a vida dessa pessoa. Então, o laudo, ele tem que trazer com detalhes todas as limitações que o transtorno, o autismo, ou a dislexia, ou qualquer outro transtorno, ou se for uma pessoa que tem alguma doença, tem que trazer com riqueza de detalhes todas as limitações, todas as sequelas, se for o caso, sofreu um acidente, qual a sequela ficou, tem autismo, como é o dia a dia dessa criança, quais as limitações essa criança com autismo travou aqui no Instagram. Quais as limitações essa criança com autismo tem no dia a dia? Então, vou dar um exemplo, ó. O Matheus é menor com... Nossa, travou no Instagram. Vamos esperar voltar no Instagram. Travou tudo no Instagram, gente. Voltando, terra, chamando. Então, vamos lá. O laudo médico para criança com autismo ou TDAH, ele tem que trazer com detalhes essas limitações do dia a dia. Porque o que vai dar direito ao benefício é esses detalhes que vão estar escritos. Se você for só com laudo, com CID, não vai adiantar nada. Várias mães, às vezes, chegam para mim e falam: doutora, estou querendo conseguir o benefício para o meu filho. Primeira coisa que eu peço, o laudo médico. Preciso ver o seu laudo médico. A partir dele, a gente continua a conversa. Aí, semana passada, sexta-feira, que eu passei o dia atendendo, não fiz mais nada, né? Uma mãe falou: mas eu vou ver que eu vou fazer, porque o outro advogado falou que esse laudo tá ótimo para eu conseguir. Gente, se o laudo não trouxer as limitações que o autismo traz para essa criança, se o laudo não trouxer as características dessa criança, esse laudo não vai fazer com que essa criança passe. Porque laudo com CID todo mundo tem. Um laudo só com CID, ele iguala todos os autistas. E os autistas não são iguais. As crianças com TDAH, as pessoas com TDAH, elas não são iguais. Então, a gente não pode ter um laudo só com CID. A gente tem que ter um laudo seu, particular, privado, que traz com detalhes como essa criança é. O filho da Maria não é igual ao filho da Joana. O filho da Maria tem limitações diferentes do filho da Joana, que é diferente do filho da Bernadette, que é diferente do filho da Fran, que é diferente do filho da Daiane. Então, cada criança com autismo, ela tem as características dela, ela tem as limitações dela, os impedimentos de longo prazo que obstruem a participação dela na sociedade. Nem toda criança tem seletividade alimentar, nem toda criança tem dificuldade com sono, nem toda criança tem agressividade, nem toda criança tem dificuldade de socialização. Então, o laudo médico, além dele trazer o CID dessa criança, que é obrigatório para qualquer coisa, ele tem que trazer com detalhes. Matheus, menor, 9 anos de idade, ainda não foi alfabetizado, tem dificuldade para dormir. Além do autismo, ele tem também epilepsia. Eu tenho uma paciente que ela tem epilepsia, ela dá crises à noite, gente.
Então, essa paciente é igual outra criança, é igual outro autista? Não é. Tem autista que vai ter o autismo e o TDAH, vai ter o autismo e o transtorno desafiador positivo e o TDAH. Então, para o laudo médico ser bom, você tem que olhar para o laudo médico e ele tem que estar descrevendo ali. Mateus, 9 anos, ainda não foi alfabetizado, tem dificuldade de socialização, tem seletividade alimentar, não dorme bem, usa fralda até os 9 anos, apesar da mãe está insistindo em tirar a fralda, precisa de mediador na escola, está fazendo as terapias sem sucesso. Então, para o laudo médico ser bom, ele tem que trazer com riqueza de detalhes todas essas características da criança. Porque se a gente vai para a perícia médica com laudo onde só tem CID, não vai ganhar o benefício. Não vai ganhar. Infelizmente, pode ser que você vá com um laudo bem feito e que mesmo assim o perito não te passe, porque absurdos no INSS é o que mais acontece o tempo todo, né, gente? É absurdo em cima de absurdo. É absurdo em cima de absurdo. Então, pode até ser que isso aconteça, mas se você tem um laudo médico bem feito, as suas chances de ser aprovado nessa perícia médica já saem na frente. Ah, mas eu vou falar para o perito na justiça. Vou falar para o perito na perícia. Se você não levar isso escrito, o perito não vai considerar. Se você não levar isso escrito, o perito não vai pesar isso na análise. O perito, se você é professora, você confia muito no que a outra professora fala, né? Se uma professora te mandar uma carta escrita, você vai acreditar piamente naquilo que ela está te falando. Um médico acredita muito no que o outro médico escreve. Ele confia na ética e na boa-fé do colega médico. Então, quando o colega médico manda aquilo escrito, ele confia e ele acata. Eu já tive 2 clientes que estavam pedindo aposentadoria por invalidez. Todas as 2 estavam pedindo adicional de 25%. Uma estava, assim, com um caso menos gravoso e a outra estava bem pior. Então, assim, eu sempre converso com os meus clientes e falo do laudo médico, mas nem sempre o cliente acata, né? Então, essa que estava melhor um pouco, ela conseguiu os laudos médicos da forma que a gente precisava. E a outra, até por dificuldade financeira, não conseguiu procurar os profissionais adequados e não conseguiu o laudo médico do jeito que precisava. Então, a que estava melhor um pouco, mas o laudo dela estava bem feito, ela conseguiu o adicional de 25% e a outra não conseguiu, porque não estava escrito o que precisava estar escrito no laudo. Então, toda vez que você for em um médico, que você pegou o laudo, olha para o laudo, vê se aquele laudo está escrevendo as coisas que você sente. Se você tem aí, rompeu o ligamento do joelho, está com o joelho todo lascado, o médico está só falando o seu CID, ou ele está dizendo que você tem dor intensa, que você não consegue andar por meia hora seguida? Lê esse laudo. Se ele estiver dizendo essas limitações, ele está bom, ele está ok, você vai levar ele para a perícia médica. Se ele não tiver essas limitações, você tem que procurar um outro profissional, se esse profissional se negar a escrever as suas limitações no laudo, tá? Quando é criança com autismo, eu geralmente peço o laudo do neuro, o laudo do psicopedagogo, um relatório da escola. Em todos os lugares que essa criança frequenta, todos os setores que essa criança convive, eu gosto de pedir um laudo médico para eu mostrar como é a participação dessa criança na escola, como que é o dia a dia dessa criança na escola. Então, eu gosto de juntar tudo isso para poder pedir o benefício. Aí vocês me perguntam, preciso de advogado para pedir o benefício no INSS? Precisar, você não precisa. Você consegue fazer o benefício sozinho. É interessante ter a ajuda de um advogado? Sim. Porque isso aqui que eu estou dizendo, gente, só advogado especialista sabe. Só advogado especialista aprendeu com a prática. Eu tenho 9 anos de prática na área. Só o advogado especialista sabe. Então, o que é melhor? Você fazer sozinho, mandar de qualquer jeito, ou você pedir ajuda de um profissional? E para finalizar, que o nosso tempo está chegando ao fim, já estou ficando um pouco de tanto falar, né, gente? Eu vou explicar para vocês o que fazer se o seu BPC estiver demorando no INSS. Se o seu BPC estiver demorando, você pode fazer uma ação judicial que se chama mandado de segurança. O objetivo dessa ação é unicamente que o juiz obrigue o INSS a conceder o seu pedido no prazo.
tá? O juiz vai obrigar. Por que que o mandado de segurança funciona? Porque quando você faz o mandado de segurança, você sai de uma fila nacional e você vem para uma fila local. Então, por isso que funciona. Funciona também porque o juiz fixa uma multa de R$ 100 por dia, caso o INSS desobedeça. Ok? Então, espero ter ajudado vocês. Peço encarecidamente a todos vocês que me assistiram, que ficaram comigo até agora, compartilhe essa live nos grupos que vocês estão. Informação é a solução. Informação precisa ser compartilhada. Se eu tenho informação e guardo ela para mim, ela vai servir só para mim. Agora, se eu tenho informação e compartilho com vocês, eu consigo te ajudar. E se você compartilha essa live com outras pessoas, você consegue ajudar outras pessoas. Às vezes a pessoa mal sabe que ela tem direito ao benefício. Igual o padrasto da Bia, né? Ele tem direito ao BPC, Bia. Seu padrasto tem direito ao BPC. Então, a pessoa não sabe que ele tem o direito, mas ele assistiu a live, ele fala, poxa, é semelhante ao meu caso, vou pedir esse benefício. E quanto que esse salário vai ajudar essa pessoa, né? Quanto que esse salário, quanto esse benefício no valor de um salário mínimo vai ajudar essa pessoa que está sem capacidade laboral? Então, isso é muito importante, gente, muito importante mesmo. Então, compartilhar informação é a solução. Boa tarde.